vocês? Meu nome é Carlinhos. E eu me chamo Lê. E essa semana nós vamos falar sobre o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Nosso primeiro vídeo do canal em 2021. E a gente já quer desejar para vocês um feliz ano novo. Que 2021 seja um ano tranquilo e calmo, onde vocês possam estar realizando os sonhos de vocês. E em especial relembrando a criança que existe em vocês, assim como a história traz. E nesse livro que pode... Bom, eu não li o livro, né? Na verdade assisti um filme na Netflix. Eu tô olhando aqui você analisando. Tô assim, você leu? Eu vou falar pelo filme. Que nós possamos ter um ano de muita criatividade, nós possamos ter um ano cheio de sonhos, assim como o Pequeno Príncipe, e que nós possamos realizar cada um deles. É o que a gente deseja de todo o coração pra vocês. Agora vamos parar de enrolação e vamos falar do livro. Yeah. Ai, que lindo. Por favor, Carlos. Hoje você é o assistente. É verdade. Gente, esse livro foi escrito pelo autor... Você é o Tradução de Frei Beto. Gente, só pra deixar uma coisa bem clara, não que eu seja chata, mas quando o livro é eu que escolho e eu falo, quem tem que mostrar o livro é o Carlos. Olha que certo. Olha só. E quem é editor, Parece um modelo Carlos? dizendo... Hã? É a editora Geração. Na verdade, o livro ele contém várias versões. Quantas? Bem, não sei quantas são. 250 traduções em todo o mundo, mais ou menos. Então Aqui ele é um no livro final, de grande sucesso. Ele vem me mostrando várias traduções dos países aí, mas nós particularmente compramos essa daqui, que é uma versão diz que é de luxo, né? Mas é uma versão capa dura, bem bonita, e eu acabei comprando porque Ele gosta da capa. gostei da... Então, gente, o livro ele começa contando a história de uma criança, que é o piloto, que por curiosidade, o autor também é piloto. É mesmo? Será que ele conheceu o Pequeno Príncipe na vida real? Fica a dúvida. Então, gente, como eu tava falando, o piloto, né, na infância dele, ele começa contando a história que ele fez alguns desenhos. O primeiro desenho que ele fez foi uma cobra comendo um animal. Porém, quando ele vai mostrar para os adultos, eles olham e falam, mas parece um chapéu. Aí ele se sente desafiado, como toda criança. Aí ele vai lá e faz outro desenho. E vai lá e fala, tio, tia, olha meu outro desenho. E aí, o que parece? E aí ele mostrou a cobra dentro do estômago, a cobra por dentro e por fora. E o que tinha no estômago da cobra. Como os adultos somos pessoas legais, o que a gente costuma falar com as crianças? Desenho estranho, criança. Só que tinha dentro da cobra? Um elefante. A cobra tinha comido... E é só a gente pegar e Ia ser pensar... estranho a gente olhar uma cena com uma cobra engolindo um elefante. Mas aí que tá, você tem que tomar Mas é a cuidado que você criatividade da fala criança. pra criança. Por isso que quando eu fui lendo, eu fui relembrando que meus sobrinhos às vezes vêm me mostrar. Olha, tia Lê, olha meu desenho. Sim. E aí você tem que saber olhar e você tem que saber falar com a criança. Cuidado com o que vocês falam. Por quê? No caso do nosso narrador, que é o piloto, ele se sentiu como se ele não tivesse talento para aquilo. E ele cresceu, jogou fora o lápis de cor, parou de desenhar e se tornou um adulto triste. É que nem quando uma criança pede então pra você fazer um desenho, aí você faz lá um palitinho e fala, é um ser humaninho. Às vezes pra gente não é o melhor desenho, mas pra criança pode ser o melhor. Minha cara que eu vou chegar nessa parte. A pessoa tá adiantando tudo. Então, calma lá. Tá bom. Calma. Essa é a vida criativa. O autor, continuando, ele segue sua vida, ele se torna um piloto e ele vai estar passando, sobrevoando o deserto. O seu avião dá uma pane e ele cai no meio do deserto sozinho, sem ninguém. O que acontece? De tanto mexer no motor, tentar arrumar o avião, sabendo que a água está acabando, o que acontece? Ele adormece e acorda como uma criança. O senhor me faz o desenho? O senhor desenha o carneiro? Em algum momento ele acha que está delirando, né? Porque ele está no deserto, como é que vai ter uma criança lá? A última pessoa que tem que ser uma criança, sozinha. E ele acorda e fica assim, criança, de onde você veio? Porém, o Pequeno Príncipe, quando ele faz uma pergunta ou ele faz um pedido, ele não se cansa. E a
a gente conhece várias crianças que é assim, faz desenho, faz desenho, faz desenho. E aí o narrador ele cede, né, o piloto ele faz o desenho, que é um carneiro. Porém, antes dele fazer o desenho, ele já tá com tantos problemas, afinal de contas a água dele vai acabar, ele tá no meio do deserto, ele vai morrer ali se nada for feito. E ele tira os desenhos que ele carrega desde criança do bolso e mostra pro Pequeno Príncipe. O primeiro desenho que parece um chapéu para outros adultos. O Pequeno Príncipe olha pra ele e fala assim: mas eu não quero uma cobra comendo um animal. Aí o piloto olha, estranha, porque o menino entendeu o desenho dele de criança. E aí ele resolve fazer o carneiro. Ele faz, se eu não me engano, são 3 desenhos. O primeiro carneiro, o Pequeno Príncipe ele fala: tá estranho. Aí o piloto fala: mas eu não sei desenhar. Até porque faz anos que ele não desenha. Aí ele faz um segundo carneiro, com chifres. Aí o Pequeno Príncipe, com a sinceridade de uma criança, olha e fala: isso é um bode. Aí ele, já bravo, pistola, né, com a calma de um adulto, ele desenha uma caixa com 3 furos e entrega pra criança. E aí o Pequeno Príncipe olha dentro dos furos e fala: olha, ele é perfeito, o meu carneiro, e você ainda fez uma casa pra ele, serve de abrigo. O piloto olha assim e fala: de onde você é, criança? No primeiro momento, o Pequeno Príncipe não responde de onde ele é, de onde ele vem, e só manda pergunta. Pergunta atrás de pergunta, tentando descobrir tudo que ele pode de informação. Só que ele vai soltando aos poucos essas informações. Ele fala um pouco sobre o planeta dele, né? Um planeta pequeno, que é só ele. Até o piloto fala que é o planeta B212, porque quando você coloca em números, os adultos acreditam, entendeu? Agora, se você fala que existe um pequeno planeta onde tem uma criança que mora lá, todo mundo vai olhar e falar: o quê? E aí ele começa a contar sobre o seu planeta, que lá tem os baobás, que são umas árvores que crescem na África. Realmente existem essas árvores. Porém, o Pequeno Príncipe precisa arrancar, podar elas todas as manhãs. Porque se os baobás crescerem, elas têm a raiz muito forte, elas ficam enormes. O que acontece? Vai acabar trincando o solo do planeta dele e vai destruir o planeta. O Pequeno Príncipe, ele é um príncipe com muitas responsabilidades. Toda manhã ele também limpa os 2 pequenos vulcões que tem no planeta dele. Porque ele tem medo, um é inativo e o outro é ativo. Ele tem medo de que as cinzas gerem uma catástrofe, aumente a catástrofe. Ele explica lá certinho o que ele tira, porque ele não confia no vulcão que está inativo. E ele também descobriu uma semente que cresceu lá. No começo ele quase tirou, porque ele ficou com medo de ser um baobá. Porém, era uma rosa, uma linda rosa, que desabrochou no pequeno planeta dele, e ela é linda. E tanto é que quando ela desabrocha, ela fala que ela é única. Porém, essa rosa, no filme, você lembra que ela é chata. No livro também ela é um pouquinho chata. No filme ela é meio egoísta. Ela é vaidosa, excêntrica, narcisista, tudo tem. Ela quer que o Pequeno Príncipe regue ela, que não deixe que o vento pegue nela, para que ela não pegue uma gripe, que ela tem que ser cuidada, valorizada e amada. Porém, o Pequeno Príncipe resolve fugir do planeta, porque ele olha e fala: chata! E no livro, a Rosa olha pra ele e fala: já que você tem que ir, você seja feliz. Diferente do filme, que ela começa a chorar. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Eu vou morrer. E no livro, não, ela fala: eu vou ter que viver, de alguma maneira pode ir. Afinal de contas, eu tenho 4 espinhos e eu vou me defender. E o Pequeno Príncipe vai passeando pelo universo, passando em cada planeta. Em cada mini planetas tem sempre algum habitante diferente. São pessoas. Vai ter o rei, assim como no filme. Vai ter o executivo, que quer roubar as estrelas, ter as estrelas só pra ele, assim como no filme. Vai ter alguns elementos que não vão ter, algum desses personagens do planeta, que não vão ter no filme. E no livro é dado detalhes mais interessantes
sobre cada personagem no livro, né? Eu falei. E a gente perceber, ler cada detalhe, você fica um pouco assim em choque. Por quê? Você começa a reconhecer em algumas pessoas esses defeitos dos personagens que o Pequeno Príncipe vai encontrando. E é claro que nós somos pessoas críticas, você olha e fala, eu também tenho esses defeitos, eu também tenho alguma coisa desses personagens. Porque afinal de contas o livro é uma crítica ao adulto. Então, do que você contou um pouco da história do livro, como eu disse, gente, eu só assisti o filme no Netflix. Mas... só assisti o filme. Mas acabei de descobrir que eu vou ter que ler o livro também. Não, ele assistiu o filme, eu não queria falando não, mas... Em não tem muita várias ligação. Sequências. Não, o Carlos assistiu em várias sequências, porque ele tem 20, 15 minutos. A gente tem pouca dificuldade às vezes de assistir filme. É uma série. Você tá tentando explicar Dark até hoje. Mas enfim, gente. Com relação ao filme, o que eu achei mais legal no comentário da Lê foi o quê? Eu sou uma pessoa. Eu sou filho único. Tá? Se vocês não conhecem a minha história, eu sou filho único. Então o que bebê acontece? Da mamãe. Então o que acontece? Esse comentário que fez da caixinha, quando fez a caixinha com os 3 furinhos, e daí o Pequeno Príncipe olhou e falou: olha, você fez uma casinha. Eu particularmente, quando era criança, eu só ia pro colégio e tinha minhas amizades no colégio, principalmente na parte infantil da 4ª série. E depois que eu ia pra casa da minha avó, eu ficava praticamente o dia inteiro quase sozinho. Brincando sozinho. Então, tipo, eu me vejo um pouco nessa parte da criatividade. O Pequeno Príncipe era muito criativo quando ele consegue olhar pra uma caixa com 3 pontos e falar: olha, você fez uma casinha pra ele. Eu, quantas vezes nas minhas brincadeiras, não tive que colocar meu lado criativo e, por exemplo, sei lá, tava brincando com bola e fingia que existia um goleiro, fingia que era a Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, ou outras brincadeiras que eu criava todo um espaço ao meu redor, como se realmente aquilo acontecesse. E eu vejo que o Pequeno Príncipe ele traz muito isso. O escritor conseguiu trazer essa parte da criação, tanto é que ele vive num mundo minúsculo. E ele vive lá, então eu acho muito bacana isso. E a outra parte que eu vejo bem legal, que eu percebi no filme, que agora descobrindo um pouco sobre o livro que a Lê tá falando pra gente, que eu vou ter que ler, é que existe um lado crítico pra parte adulta. Então eu vejo assim, que um livro muito bom para se ler para criança, como ensinamento, mas é um ótimo livro também para nós adultos ler como revisão de vida até. Porque eu lembro que no filme existia o executivo, que ele era egoísta, que ele queria todas as estrelas pra ele. E por que ele queria todas as estrelas pra ele? Ele tinha essa necessidade, sabe? O Pequeno Príncipe faz essa questiona ele. Acontece isso? Acontece. No livro ele questiona. E o executivo olha pra ele e responde de maneira simples. Porque ninguém teve essa ideia antes. Egoísmo. Porque ninguém vai... E mesmo que venha a ter, eu já vou ser dono delas. Em algum momento elas terão um valor e eu serei um homem rico de posses. Ou seja, ele queria o brilho das estrelas todo somente pra ele, porque ninguém teve essa ideia. E ele pensou primeiro, então é meu. Então, é isso, cara. E dá pra ver que, por exemplo, a Rosa, no livro que você tá contando pra gente, ela já fala que, olha, vá e seja feliz. Então já é um comportamento diferente. Então tem algumas coisas que nós que somos adultos dá pra colocar bastante que até hoje a gente não aprendeu. Mas assim, continuando um pouco a história, porque eu já vou falar sobre o Despedida da Rosa. O Pequeno Príncipe, ele passa por vários projetos, conhece várias pessoas. Vocês vão ter que ler o livro, porque eu não vou ficar aqui falando, senão o vídeo vai dar 1 hora e lá vai cacetada. E o que acontece? O Pequeno Príncipe ele vai parar na Terra. E lá ele conhece uma raposa, não é o Pax. E essa raposa, ela tá lá embaixo de uma árvore, dá bom dia pro Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe dá bom dia pra ela, e o Pequeno Príncipe a chama pra brincar. Aí ela olha pra ele e fala assim: não, eu não vou brincar com você. Primeiro, você tem que me cativar. Essa raposa, gente, é de uma sabedoria tremenda. Eu queria ser amiga dessa raposa. Porque ela vira pro Pequeno Príncipe e fala: olha, o Pequeno Príncipe questiona ela, mas o que é cativar? E ela explica: é a gente criar um vínculo. Por
Por quê? O que adianta eu simplesmente brincar com você sem a gente ter um vínculo? Vai passar um tempo, você não vai lembrar de mim. Eu vou ser apenas uma raposa no meio de vários. E você vai ser apenas uma criança no meio de milhares. Nossa. Então, a importância de você se importar com os outros, de você cativar-se, de você ter sentimentos pelos outros, de você não descartar as pessoas somente depois que você alcançou seus objetivos. Ah, essa pessoa aqui vai me ajudar com um determinado trabalho, com determinada questão, e depois, tchau. É como uma pessoa normal, igual qualquer outra. Então a raposa ela traz um pouco dessa lição. Outra lição que a raposa também traz, quando o Pequeno Príncipe está no jardim, cheio de rosas. E aí ele fica muito triste, porque ele fala assim, a minha rosa mentiu. Ela falou que ela era a única no universo, mas olha quantas existem. Aí a raposa olha pra ele e fala, não, ela é a única. Ela é a sua rosa, ela não mentiu pra você. E mais uma vez ela traz da importância de quando você cativa uma pessoa e de como ela se torna diferente. Igual, no planeta Terra existem vários homens e várias mulheres. Porém, quem me cativou foi o Carlos. Então o Carlos, ele é o único pra mim, entendeu? No meio de milhares, ele é o único. E assim espero pelo bem dele que eu seja único. Então, como eu tava falando, a raposa ela traz várias frases que depois eu vou colocar aqui pra vocês de sabedoria. Ela é incrível. E tem um momento, voltando agora com o piloto, que o Pequeno Príncipe tem que se despedir, igual ele se despediu da raposa, que também vai ter que se despedir da raposa, igual ele se despediu da rosa, que é uma lição de vida, que também nos ensina, porque para nós humanos é tão difícil dizer adeus, é tão difícil a gente se despedir. Eu falo tanto na morte, quanto na viagem, quanto na mudança. Nós somos pessoas egoístas. Eu não quero que fulano muda de cidade, mesmo que o emprego dele seja melhor, porque fulano, eu vou ficar longe dele. Ou eu não quero que vai morar muito longe de mim, porque vai ficar longe de mim, sabe? É aquela coisa do egoísmo do ser humano. E no Pequeno Príncipe ele traz isso, que a Rosa fala. Vai, seja feliz, eu vou sentir sua falta. A mesma coisa a raposa, que o Pequeno Príncipe ele fala, você vai chorar? Ela fala, sim, eu vou chorar, porque você me cativou. Então ela não vai esquecer, ele não vai ser uma criança no meio de milhares, que simplesmente ela vai passar o tempo e ela vai esquecer. Ela vai lembrar. O narrador, o piloto, também, na hora que o Pequeno Príncipe tem que voltar pro planeta dele, que eu não vou falar como foi, mas é de uma maneira bem estranha e triste, ele também não quer que o Pequeno Príncipe vá, ele tenta evitar. Mas o Pequeno Príncipe explica, eu tenho que voltar pro meu planeta, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho uma sequência, a minha vida é uma sequência, assim como a nossa vida é uma sequência, então eu tenho que me despedir. E em meio a lágrimas, ele tem que deixar, tem que permitir, tem que deixar o Pequeno Príncipe ir, né? Então, olha, pega um dia, porque num dia você consegue ler esse livro tranquilamente, ele tem mais ou menos umas 120 páginas. Ele tem figuras, pelo que eu vi tem ali bastante folhando. figura, então não é só 120 páginas. Eu gosto de figuras. É menos, bem menos a parte escrita. Sim. Você consegue ler. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo do Reverb, falei. Não. Gente, quando eu escutei a música Reverb, o nome da música é A Maldição de Ser Feliz, me remeteu muito à história do Pequeno Príncipe, tanto o livro quanto o filme. Então, por favor, escutem a música do Reverb, vale muito a pena. Poesia. Reverb Poesia, joga aí no YouTube. É muito demais. bom. Então, Pode o que ouvir você todas faz? as músicas, é muito Você bom. começa uma linda manhã tomando seu café, lendo o livro, Pequeno Príncipe. Aí você termina de ler o livro, isso no final de semana, né? Porque tem que trabalhar. Aí você terminou de ler o Pequeno Príncipe, vai pro filme do Pequeno Príncipe. Terminou o filme, vai ouvir uma música tranquila e dormir e refletir sobre sua vida. Essa é a nossa dica para 2021. Pra que... Como é que é? Outra música deles que a gente gosta? Tem uma outra música que fala assim: a criança que eu fui um dia veio me visitar, mas não se encontrou em mim. E isso remete muito à questão do Pequeno Príncipe também, porque o Pequeno Príncipe ele fala, dá a perceber que ele fala muito da essência da pessoa. E hoje, se a nossa criança viesse nos visitar, como que seria? O que poderíamos falar? Que sai lá do planeta dele e vem te visitar. E aí, você vai saber fazer o desenho? Então, para 2021,
essa tarefa, que a gente possa revisitar a nossa criança ou nos imaginar diante de um pequeno príncipe que vai trazer tantas lições para nós, e em especial que possamos mudar a nossa forma de tratamento ao lidar com crianças. Pessoal, por que vocês têm que colocar a dureza da vida tão cedo na cabeça de uma criança? Se o desenho dela é feio, deixa ser feio. Elogia, não vai morrer ninguém elogiar um desenho feio. Até porque é muito cedo para que se faça uma obra de arte. Elas não têm maturidade nenhuma, entendeu? Assim como eu até hoje não sei desenhar, eu com 7 anos era pior ainda. Também não tinha... Não sei, acabou. Apenas deixa o lado Deixa criativo se aflorar. da criança, Não só da estrague. criança, mas você como adulto também. Se permita ser feliz. Antes de se permitir, às vezes, ser algo diferente para as pessoas, se permita que você seja feliz. Essa música que a Lê comentou, ela fala muito sobre isso. Sobre aquilo que a pessoa um dia sonhou e aquilo onde ela chegou. Então, como a gente falou, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, o que você diria para ela? Então fica a nossa dica de livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Compartilhem com seus amigos. Hoje teve até dica de música. Teve muita coisa hoje. Se vocês gostaram, comentem. Ah, só uma coisa. Normalmente, eu acho uma bosta filme que é feito de livro. Que eles tentam reproduzir. Mas, no filme do Pequeno Príncipe, tem personagens que não traz no livro. Pelo menos não nessa minha edição. Então vale a pena, porque tem a história da menininha no filme que dá uma lição em muitos pais Porque que o acham que tá filme criando gostei. mini máquinas. Então vale a pena ver o filme e ler o livro. Eles trazem elementos e personagens diferentes em alguns momentos, mesmo, tá bom? É isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, compartilhem com seus amigos, comentem aí. E tamo junto. Fechou? Até a próxima.